Vamos ler ali a introdução. Numa sociedade materialista, evita-se falar sobre assuntos negativos. No entanto, a morte é um fenômeno real que se abate sobre todos os seres humanos, de todas as idades, classes sociais e religiões. Afinal de contas, quem pensa em morrer? Há alguma virtude na morte? Nos dias atuais, o desespero vem tomando conta das pessoas, até mesmo das que professam a fé cristã. É uma pena que alguns púlpitos não estejam preocupados em pregar as suas ovelhas através das Sagradas Escrituras, para enfrentar essa realidade que pode chegar a qualquer família, sem avisá-la ou pedir licença. Por isso, nessa lição, demonstraremos que Deus se preocupa com a fragilidade e vicissitude humana, principalmente quando se trata de um tema tão laborioso e delicado. Vamos lá então. O que é morte no conceito dos irmãos? Sem ler aí o próximo tópico. O que é morte? Vamos ler isso para mim aí, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Queria que uma das irmãs lesse para mim. Porque eu já estou sendo oferecido com expressão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Olha aí, quem está dizendo essas palavras? Quem sabe dizer? Bom, essas palavras foram ditas pelo mesmo homem que escreveu a nossa leitura bíblica em classe. Quando Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 15, ele começa do 51 até o 57, alguém pensa até que ele vai tomar como assunto principal o arrebatamento. Paulo vai falar agora do grande dia do arrebatamento. Então vamos ver o que ele tem para dizer. Na verdade, o tema principal abordado na passagem da leitura não é em si arrebatamento, mas ele está trazendo uma palavra de consolo para aqueles que estavam tristes, angustiados e haviam questionado dentro da igreja o que acontece com os santos depois que eles partem para a eternidade. E aí então Paulo entra no assunto e ele diz: olha, gente, vocês estão preocupados pelo fato de as pessoas que partiram antes de vocês já não estarem mais aqui. Alguns de vocês pensam que nunca mais nos verão, mas não é bem assim que funciona. Ele usa até um exemplo. Ele diz: olha, a semente, quando ela cai no chão, o melhor momento da semente é exatamente depois que ela morre embaixo da terra, e depois é aí que nasce. Eis aqui o maior exemplo da vida cristã, porque na verdade o melhor momento de glória na vida do cristão não é o momento que ele está vivo, esses 70, esses 100, esses 120 anos, até como está proferido pela Bíblia. Não, o melhor momento é exatamente o dia em que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E o que Paulo está dizendo para Timóteo? Paulo é um cristão que está entendendo que o momento da partida dele chegou. Nesse momento ele está enclausurado em Roma, agora não existe saída, não tem solução. Parece que tudo aquilo que é esperança aos olhos humanos foram embora. Aí Paulo começa a escrever
a segunda carta pastoral a Timóteo. Ele começa a falar para Timóteo ser um bom obreiro, ele vai passando várias coisas para a vida de Timóteo. E lá no final, ele diz: olha, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, ele está entendendo que o momento de Paulo partir dessa para melhor está chegando. E aí ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quem dera todo cristão tivesse o privilégio de fazer isso. O Júlio, você sabe me dizer o nome daquele pastor que faleceu, acho que a semana passada, retrasada, coisa assim? Isso. Esse pastor, que o Júnior esqueceu o nome, eu também, Oi? Silas. Acho que é Silas Andrade, né? Não é Andrade. Silas é uma coisa. Então, esse pastor Silas reuniu toda a sua família um dia antes no hospital. Diz que ele chamou os parentes, falou: olha, gente, o câncer, né, tomou conta dele, eu estou partindo. E ele deu conselho para cada um dos seus familiares antes de partir para a eternidade. Ou seja, uma pessoa que entende o momento da sua partida. Mas vamos lá. O que é a morte? Tópico 1 lá. Conceito. Quero pedir para uma das irmãs ler, ou como é o teu nome, pessoal? Edson. Quero pedir para o Edson ler aí o tópico 1 aí, para mim. Senão ele vai ficar muito calado ali, eu vou gastar mais a garganta. Não é a tarefa fácil definir a morte como fenômeno natural. Ela é discutida na ciência e na religião e faz parte de debates cotidianos, pois atinge a todos. Antes, anteriormente definida como parada cardíaca e respiratória. O conselho médico atual define como cessamento químico cerebral cardíaco irreversível do corpo humano. No entanto, a definição mais popular do fenômeno é a interrupção da atividade elétrica no cérebro, como um todo, constatação de que a pessoa entrou em óbito, de ponto de partida para a permissão ou não pela família do doador de órgãos. Então tá, olha só para você ver o que ele fala no que se trata de naturalidade, né? O que a ciência diz? A ciência diz que o nosso corpo tem algumas células e nelas existe algo chamado mitocôndrias. Quem já viu falar disso aí? O Júnior sabe mais que eu, a Carol também. Tinha que dar revista para ela agora falar sobre as mitocôndrias. Então, essas mitocôndrias, se eu não estou, se corrija se eu estiver enganado, mas elas são condutoras de energia. Ou seja, elas são como se fosse como se fosse, entre aspas aí, como se fosse bateria do nosso corpo. Como que o corpo produz energia, adquire energia? Através da alimentação. Se você tem uma alimentação boa e saudável, o teu corpo vai ter energia. Basicamente, existem aí quase 5 ou 6 métodos de alcançar a energia usada pelos homens. Estou falando da energia elétrica agora, que são, me ajuda aí, energia eólica através dos ventos, energia solar, que eles usam aquelas placas para tirar a energia do sol, dos raios solares. A terceira é as hidroelétricas, que através do movimento corrente das águas eles conseguem extrair energia eletromagnética, que é através dos ímãs que eles usam. Na verdade, eles mudam ali os elétrons e eles conseguem trabalhar com energia eletromagnética. E tem também a energia química, não é química que fala, é combustível fóssil, né? O combustível fóssil, não é químico. Qual é o nome dessa energia? É química mesmo? Energia química. Então tá, o nosso corpo basicamente ele usa ele é me foge a palavra aqui agora, ele é um captor, ele capta todo tipo de energia
que está à sua volta. E aí que está o negócio. Toda energia, ela acaba. Na verdade, ela nunca acaba. Me desculpe, eu falei uma palavra erradíssima agora. Energia nunca acaba. Energia se transforma. Se eu tenho energia, por exemplo, aqui passando nesses fios de luz, nesse momento a energia está transformando em iluminação. A energia pode se transformar em força, a energia pode se transformar em iluminação, a energia pode se transformar em várias coisas. Só que aí que está o negócio. Se o corpo que está com energia não for alimentado como deve ser, esse corpo vai parando aos poucos e chega uma hora que é cortado a força dele e ele não consegue mais sobreviver. Nós somos também simples seres humanos naturais. Somos uma alma, temos espírito, mas somos um corpo que padece. Mas aí que está o negócio. Existe algo interessante nesse mistério que ele vai falar aqui. Por quê? Porque o que Adão e Eva perdeu quando foram expulsos do jardim do Éden? Você sabe? Deixa eu dizer o primeiro versículo. O salário do pecado é a morte. O que Adão perdeu, junto com Eva perdeu, quando foram expulsos do jardim, além do jardim? Vida eterna. Na verdade, eles perderam a maior fonte de vida eterna para o ser humano. Árvore da vida. O que é a árvore da vida? Tem tanta gente que tenta achar uma explicação, acha que a árvore da vida é uma coisa de outra dimensão, e eu vou arriscar dizer que a árvore da vida, que é um produto rejuvenescedor, na verdade, eu particularmente imagino que não é nada mais e nada menos do que uma planta que foi tirada do conhecimento do homem, e ele não pode achar esse produto que vai trazer vida, porque é natural. Se você está gripado, toma um chá de guaco, um chá de alho, sei lá o que, e a sua saúde vai melhorar. Se tem lá o problema de você tem a erva de não sei o que. Então, para tudo na vida, a saúde é encontrada exatamente nas plantas, mas o principal do homem foi cortado. Por quê? Por causa do pecado. Na verdade, a sua inteligência foi tirada, de certa forma, o privilégio de alcançar os pontos que o homem alcançava, por causa exatamente do pecado. Mas veja só, o que é morte, basicamente, então? A palavra morte, na sua originalidade, é separação. Se você buscar saber o que significa a palavra morte, essa palavrinha morte significa separação. E não existe nada que separe mais o ser humano de outras coisas do que a morte. A morte entra na casa do rico e separa os familiares. A morte entra na casa do pobre e separa os familiares. A morte separa o corpo da sua alma. A morte separa várias coisas. A morte causa as maiores dores que se pode imaginar. Então, o salário do pecado é a separação, na verdade. Porque se morte é separação, aí a Bíblia diz assim, que o pecado faz o quê? Separação entre Deus e o homem. Essa que ele está falando ali é uma morte chamada morte espiritual. Pecou, automaticamente você está desligado de Deus. Então existem pelo menos 3 tipos de morte dentro da Bíblia. A primeira chama-se morte física. A segunda, morte espiritual. E a terceira, morte eterna. Alguém abra para mim Salmo de número 73, fazendo favor. Agora, eis aqui a grande diferença da morte física de um ser humano como Paulo para outro ser humano ímpio.
Salmo 73. Versículo de número 17, 18, 19 e 20. Alguém lê para mim, por favor? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de Deus. De quem que está falando ali? Continua. Parou já? É o 20 também, lê o 20 lá. Como faz como um sonho, o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás e a aparência deles. Olha aí, veja só. Vamos colocar no mesmo cenário. No primeiro nós vimos Paulo. Qual que era a situação de Paulo ali no momento? Paulo estava preso numa masmorra. Paulo estava com o lodo até a canela, nos pés. Paulo estava numa situação precária. Ele estava numa situação terrível, Paulo. Ele estava prestes a ser degolado. Uma pessoa que está prestes a ser degolada não é para entrar em desespero, não é para entrar em colapso. Meu Deus do céu, vou morrer hoje, acabou minha vida, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou me matar antes. É esse o sentimento do ser humano. Mas Paulo não. Paulo tinha alguém muito maior com ele, chamado Consolador. O Espírito Santo consola o homem até nos momentos mais difíceis da vida. Então Paulo não vai chamar o momento de partida dele aqui de morte. Não. Veja depois lá na sua casa, na passagem que nós lemos de 2 Efésios, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Ele não vai chamar de morte. Ele vai dizer assim: quanto a mim, já estou prestes a ser posto em oferta por libação. Tipo, ele está dizendo que ele está sendo oferecido em sacrifício por amor. Ele não está chamando de morte o momento mais triste, entre aspas, da vida dele. Porque aquilo que parece que é a sua pior destruição é a sua maior vitória. Porque ele diz no próximo versículo: porque eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E só me resta uma coroa da vida, que fala? Coroa que está me reservada para a vida eterna. Aí ele diz assim: porque morrer para mim é o quê? A felicidade quase disso. Ele diz: viver para mim é Cristo, e morrer para mim é lucro. Olha só que diferença. Aí o Salmo 73, Asaf vai falar de um cenário que ele começou a notar. Se você ler o Salmo 73 depois, você vai ver. Ele começa a dizer: olha, eu quase desviei, para mim, ele falando, um crente velho que nem ele, de 500 anos de crente, ele diz: quanto a mim, pouco faltou para que se escorregasse os meus pés, eu quase me desviei. Aí ele começou a dizer o porquê que ele quase desviou, um sentimento que às vezes tem no nosso coração. Ele disse: olha, eu comecei a reparar o ímpio, eu vi que o ímpio tinha carro zero, eu vi que o ímpio morava em mansão, eu vi que o ímpio andava de jato, helicóptero para tudo quanto é lado, enquanto o crente tinha que vir a pé para a igreja. Eu vi que o ímpio tinha mansão lá no Alphaville e os irmãos moravam na beira do rio. Eu vi que o ímpio tinha isso, tinha toda a regalia, o ar-condicionado, e o crente para vir na igreja não tinha nem nada. Até o ar-condicionado meio trocado, só por calor, meu Deus do céu. Então, ele começou a falar dessas situações. Ele disse: olha, parece que está meio trocado o negócio aí. Porque o ímpio está bem. O ímpio está bem, entre aspas. E o fiel está partindo para a eternidade, está vivendo, melhor, uma vida muito ruim, triste.
Aí ele diz lá no versículo, se eu não me engano, qual que é o versículo lá? 17, que a irmã leu. Ele diz: mas isso aí no meu coração foi até que eu entrei na casa do Senhor. No momento que eu entrei na casa do Senhor, Ele me revelou o fim deles. Agora veja a cena: a família do apóstolo Paulo, se era crente, fazendo o velório de Paulo. Olha, está aí um homem partindo para a eternidade, e vocês não chorem muito não, despeça dele hoje, mas daqui a pouco vocês já estarão abraçando de novo, porque no momento, no abrir e piscar de olhos, ele mesmo disse: no momento os mortos ressuscitarão incorruptíveis e subirão ao encontro do Senhor Jesus Cristo com a igreja nos ares. No momento, fica tranquilo. Sabe aquele momento de paz no velório do crente? É isso aqui. Sabe esse sentimento de vou ver ele de novo? É exatamente isso aqui. Aí vai para outra esquina e vê o velório do ímpio, que Asaf falou. Está lá a família, meu Deus do céu, desesperado, nunca mais vou ver meu irmão, meu primo. Por quê? Porque o momento da morte do ímpio é terrível, é cruel. Não existe paz na morte do ímpio, não existe alegria na morte do ímpio. Na morte, se você já foi no velório na casa de alguém, que o indivíduo que morreu é um desviado, você não vê palavras de conforto. O pastor às vezes até tenta pregar uma mensagem de conforto, porque talvez na última hora, mas o sentimento de talvez nunca mais veja esse indivíduo toma conta do coração. Mas para a igreja não. A igreja tem a esperança de, além de no mesmo dia encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, encontrará os fiéis entes queridos naquele grande dia. Quem dera eu e você, se não subirmos no arrebatamento, naquele dia nos encontrássemos ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Seria a melhor coisa. Amém ou não amém? Quer continuar, pastor? Não, amém? O que as Escrituras dizem? Subtópico 2, alguém lê para mim, fazendo favor? O salário do pecado é a morte. Deus não criou o homem e a mulher para morrer. O Senhor não planejou tal realidade para o ser humano. Mas, conforme escrito em Romanos 6:23, a morte é a consequência da queda. O pecado roubou, em parte, a vida eterna da humanidade. Assim, a Bíblia demonstra que a morte é a consequência inevitável do pecado, e realça esse fato como a separação entre alma e corpo. Continua outro subtópico 3. Vamos lá. Continua. A base bíblica para esse entendimento está em Gênesis 35:18, quando da morte de Raquel, e aconteceu que saindo-lhe a alma porque morreu. Tiago, irmão do Senhor, corrobora esse pensamento com assim, porque assim como o corpo sem o espírito, alma, está morto, assim também a fé sem obras é morta. Teologicamente, segundo as Escrituras, podemos afirmar que a separação da alma do corpo estabelece o fenômeno natural e também espiritual que denominamos morte. Mas o que acontece com a alma após a separação do corpo? Há uma vida após a morte? São indagações que podemos fazer. Então tá. Vamos entrar aqui numa questão teológica. Existem duas crenças. Eu já até falei isso aqui na vez passada que eu dei aula, porque caiu naquele assunto. Mas nós somos, esse corpão aqui, gordinho de Israel, é chamado de tricotomia por alguns teólogos. O Júnior que é teólogo aí não vai me deixar mentir sozinho. Existe outro grupo que concorda que é chamado de dicotomia, é isso, né? Uns creem, esse grupo que acredita que somos uma tricotomia, acredita que nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Por que essa sequência? Na verdade a gente sempre usou a sequência contrária, né? Corpo, alma e espírito. Mas o que Paulo diz é o contrário. Ele diz assim: em todo tempo mantenha santificado o vosso espírito, alma e corpo. Porque ele está vendo de um plano espiritual para o plano físico. Existe outro grupo que acredita nessa dicotomia, que acredita que nós somos compostos de corpo,
e de alma. Ou seja, corpo para o lado físico e alma para o lado espiritual. Vamos usar o que nós acreditamos aqui. Na verdade, deixa eu dar, porque isso aqui não tem como você dar uma explicação se você não usar uma maneira figurada. Na verdade, nós temos dois corpos. Eu e você possuímos cada um dois corpos. Um corpo físico e um corpo espiritual. Por que um corpo físico e por que um corpo espiritual? O corpo físico, natural, para você tocar coisas físicas e naturais. Para o teu corpo sobreviver, você precisa beber água. Para o teu corpo sobreviver e não morrer, você precisa se alimentar bem. Quando eu falo de se alimentar bem, não é comer lasanha, pizza e só churrasco, não. Quando eu falo de se alimentar bem, tem que comer salada, alface, farinha e outras. Você tem que ter uma boa alimentação. A melhor alimentação não é aquela que você come só salada, não. Ou aquela que você come só farinha, também não. A melhor alimentação é aquela que é regular, controlada. Você come um pouco disso e um pouco daquilo, e nunca exageradamente. Então o teu corpo físico, você pode engordar ele comendo bastante, ou você pode emagrecer ele comendo pouco. Se você tiver uma vida sedentária, naturalmente você vai ficar parecido com o irmão Israel. Entendeu? Por quê? Porque se você tiver uma alimentação regular, o teu corpo vai ser bem mantido, tá? Corpo físico. Mas aí o corpo espiritual, para que serve? Se eu já tenho um corpo físico, para que eu vou ter corpo espiritual? Alguém arrisca falar o porquê aí? Para que corpo espiritual? Para se alimentar da palavra. Para se alimentar da palavra, servir a Deus. Morar no céu, tem várias coisas que o corpo espiritual precisa. Tá. Eu vou simplificar aí, então. O corpo espiritual serve para tocar o campo espiritual. Para você alimentar o teu corpo espiritual, como que você alimenta o corpo espiritual? Adorando a Deus, orando, lendo a Bíblia Sagrada, tendo uma vida espiritual em contato com Deus. Se você tiver uma vida espiritual sedentária, automaticamente você vai acabar morrendo espiritualmente. E o indivíduo que morre espiritualmente vira aquele crente carnudo, sabe? Crente carnudo, que só sai besteira da boca dele, não faz nada que agrada a Deus. É um crente carnudo, é por isso que só carne. E a alma? Para que serve a alma então? Se nós já temos um corpo espiritual e um corpo físico, para que a alma? A alma é a que vai decidir. O centro de decisões está exatamente na alma. Então a alma vai decidir se você vai comer mais com o teu corpo físico ou se você vai orar com o teu corpo espiritual. A alma vai tomar as decisões. Está mais ou menos explicado? Deu para entender mais ou menos? Tá bom, então vamos para o próximo tópico lá. A vida após a morte. O que diz o Antigo Testamento? Lê para mim aí agora uma das irmãs. Eu estou com a garganta rouca. Tomar Coca-Cola gelada. Dois, a vida após a morte. O que diz o Antigo Testamento? Não sou não, mas vou ler. Pode ler, pastor. Podendo o homem porventura tornará a viver? Essa é uma pergunta de interesse perene para todos os seres humanos. Indagações como a vida após a morte? Existe consciência noutra vida? São questões existenciais não muito resolvidas até mesmo para alguns teólogos. Entretanto, as Escrituras têm as respostas a essas perguntas. Vamos continuar. Senhor, em Salmo 16, 10 e 49
14:15, o termo hebraico é ou Seol ou Sheol. Essa palavra aparece ao longo de todo o Antigo Testamento. É traduzido por inferno e sepulturas. Tais expressões denotam a ideia de imortalidade da alma e a esperança de estar diante de Deus após a experiência da morte. Tal expectativa representa o âmago das expressões do salmista. A esperança da ressurreição. O patriarca Jó, após muito padecer, expressou-se confiantemente: depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. O salmista expressou-se a esse respeito da seguinte forma: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Os profetas Isaías e Daniel expõem a esperança da ressurreição como um encontro irreversível com Deus. Esses textos realçam a doutrina da esperança na ressurreição do corpo em glória e denotam inclusive a alegria do crente em se encontrar com o seu Deus após a morte. Logo podemos afirmar categoricamente que o Antigo Testamento respalda inclusive com riquezas de detalhes que há vida e consciência após a morte. Então veja só, se há vida e consciência após a morte na antiga aliança, é lógico que Jesus Cristo é o que vai mais ressaltar essa ideia. Deixa eu entrar num assunto aqui agora que é até questionado na grande maioria quando entra nesse assunto. Agora, os salvos vão para onde agora? Alguém arrisca me responder? Morreu, pá, morreu. Foi para onde? Salvo, fiel. Para onde que foi agora? Eu estou perguntando. Ele olhou assim e perguntou: aonde? Para onde que vai? Seio de Abraão. Você acredita que ainda vai para o seio de Abraão? Lugar de descanso. Tá. Paraíso. Na verdade, eu creio, junto com outra parte aí, que é paraíso. Na verdade, na antiga aliança, dá-se a entender que ia todos para o paraíso, ou melhor, para o seio de Abraão. Aonde era esse seio de Abraão? A palavra que o pastor usou ali para Seol, no grego vai ser Hades, que é inferno, ou outros traduzem por sepultura, né? Inferno ou sepultura, tanto faz. Veja lá, este lugar chamado Seol era separado um espaço do outro. Este lugar era separado para um espaço onde ficavam os ímpios, infiéis, que partiam para a eternidade, e os salvos do outro lado. Entendemos isso pela, entre aspas ali, parábola de Jesus, que na verdade alguns dizem que não é parábola, porque se fosse parábola ele não citaria nomes. Não vou entrar nesse contexto porque ele é muito profundo demais, mas eu vou só passar para vocês a ideia. Então o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus morreu. Efésios capítulo 4, se não me engano, a Bíblia diz que Jesus desceu, o mesmo que subiu ao céu que desceu, e levou cativo o cativeiro. A Bíblia diz que ele traz consigo, ele transfere de um ambiente chamado seio de Abraão para outro ambiente chamado paraíso. Então subentende-se que os cristãos que morrem hoje, que partem para a eternidade hoje, daqui são transferidos para um lugar de descanso. Se estão acordados eu não sei, se estão dormindo eu não sei, se estão dando glória a Deus lá eu não sei, se estão usando o coral de anjos cantando eu não sei, eu só sei que eles foram transferidos, é parte daqui para o paraíso com Deus. Os ímpios continuam no mesmo lugar, não passou para o andar de cima, continua lá. Então, aqui está mais ou menos explicado. Esses são assuntos que nunca vão fechar 100%. Não adianta, vamos especular isso aqui no grego, no hebraico e no latim. Você não vai conseguir fechar esse assunto.
Existem no máximo especulações para isso. Nós vamos descobrir depois que a gente partir para a eternidade. Se eu fosse primeiro do que você, eu ia pedir para Deus vir aqui te explicar. Se você for primeiro e for mesmo Deus que vier, eu vou aceitar a doutrina. Pensa na heresia agora. Morte, o início da vida eterna. Esperança apesar do luto. É natural que a experiência da separação de um ente querido traga dor, angústia, tristeza e saudade. O luto chega de forma inesperada na vida de qualquer pessoa, mas a promessa do Mestre de Nazaré ainda sobrepõe-se a qualquer vicissitude existencial. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não existe outra promessa mais forte e mais posso assim dizer, sólida do que essa, de Jesus dizendo: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vida em todos os sentidos. Vida no sentido de morte espiritual. Morreu espiritualmente. Aquele indivíduo lá não tem mais jeito para ele. Aquele lá vai morrer viciado. Aquele lá vai morrer drogado. Aquele não, nunca mais. Esse não tem jeito. Não, a Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus Cristo vai ter vida. E não vai ter só vida, vai ter vida com abundância. A morte física, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A trombeta vai tocar, a morte não vai poder segurar. O indivíduo vai saltar da sepultura, queira a lei da gravidade ou não, queira a ciência ou não, queiram os céticos, queiram os sábios, queiram os poderosos ou não. No dia que Jesus voltar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, que morreram em Cristo, serão transformados e subirão com a igreja ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Amém? Alguém tem alguma coisa a dizer? Quiser contrariar, pode contrariar. Eu sou dono da verdade, viu? Ó, eu sei que você tem hora que você está aí. Deixa para depois. A morte de Cristo e a certeza da vida eterna. Alguém lê para mim, fazendo favor. O Pai entregou seu Filho em favor da humanidade, e assim o fez simplesmente por amor. Esse ato amoroso proporcionou a possibilidade de escaparmos do juízo divino pelo sangue precioso derramado por Cristo Jesus. Isso leva-nos a refletir que sem a morte de Jesus não haveria ressurreição. Logo, não haveria pregação do Evangelho nem salvação. O apóstolo Paulo tinha a convicção de que a cruz de Cristo é o âmago do Evangelho, do novo nascimento e da vida eterna. Hoje só amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Por isso, pela sua morte e morte de cruz, temos nele a vida eterna. Por que a Bíblia diz que Jesus Cristo é a primícia dos que ressuscitaram? Ou seja, o primeiro daqueles que ressuscitaram. Por quê? Exatamente porque Jesus Cristo é o único que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nunca mais morreu. Ele morreu, partiu para a eternidade, terceiro dia ressuscitou e nunca mais morreu. Lázaro ressuscitou, mas Lázaro voltou a morrer. A filha de Jairo ressuscitou, mas o tempo passou, as mitocôndrias lá perderam energia, como foi dito, e partiu para a eternidade de volta. Todos os que foram ressuscitados na antiga aliança ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Jesus não, ele ressuscitou e está vivo, assentado à destra do Pai, só esperando o momento de levar-nos ao encontro dele. Então veja só, todo o assunto da Bíblia Sagrada, o centro dele é o Senhor Jesus Cristo. Se o assunto da Bíblia que alguém estiver dizendo
não levar ao centro, chamado Jesus Cristo, então ele está fora do plano divino. Porque o plano divino é trazer solução para os problemas da vida. Vencendo as aflições da vida é o título. E Jesus é sempre o centro. Jesus é sempre a solução. Então tá, para que Jesus veio ao mundo? Alguém me responda, essa eu tenho que responder. Para que Jesus veio ao mundo? Para salvar os pecadores. E como que ele fez isso? Morreu na cruz. Então tá, todo erro tem que ter uma penitência. Todo pecado, ele tem que ser julgado e condenado. Porque senão Deus não seria justo. Para que seja justo, se faz necessário que seja feita a justiça diante do erro. Então o que Jesus fez? Por que ele disse que ele nos amou primeiro? Porque ele foi lá e assumiu o nosso erro. Ao assumir o nosso erro, ele foi posto em oferta de sacrifício por nós. Então o que aconteceu? O Israel, o pastor, o Júlio, o Aldeir, os irmãos, as irmãs da igreja, eles estão tendo um problema com um indivíduo chamado morte. Eu vou resolver esse problema deles. Porque parece que até agora não está tendo esperança para os santos. Eles morrem e vão tudo para o mesmo lugar. Eu vou trazer uma solução para eles. Eu vou introduzir eles aqui comigo, na minha dimensão, aonde eu estou. E para que eu faça isso, eu preciso assumir o lugar deles. Então o que Jesus faz? Ele abre os braços na cruz do Calvário, morre. No momento que ele morre, ele traz a solução para o nosso problema, chamado morte. Não existe outro problema pior para o ser humano do que a morte. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Eu pelo menos não quero. Eu quero viver bastante ainda. Quero viver pelo menos mais se eu viver 50 anos, tá bom. Mas nós estamos aí propensos a qualquer momento a partir para a eternidade. Principalmente se continuar tomando bastante Coca-Cola, comendo bastante pizza, o coração não aguenta. Entendeu? Então a gente tem que se cuidar e viver mais. Mas aí que está o negócio. Jesus vem para resolver exatamente esse problema. E o que ele faz? Ele morre em nosso lugar. Ah, Israel, mas a gente vai morrer do mesmo jeito, mas não vai para o mesmo lugar que antes. Ah, mas vai morrer do mesmo jeito, só que vai ressuscitar no dia do arrebatamento. Então existe essa esperança. O que Jesus vem para fazer não é vir te livrar da morte, mas é exatamente trazer uma solução para esse acontecimento. Porque Jesus Cristo vai vencer no final. Na verdade ele já venceu na cruz, mas aonde ele vai derrubar ela de uma vez será no final, que a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. Mas enquanto isso, ele está aí. Mas a chave do inferno e da morte está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então vai até onde Jesus Cristo permitir. A morte, o desfrutar da vida eterna. Subtópico 3, alguém lê para mim, fazendo favor? O fenômeno da morte é para o crente a prova da fé vigorosa revelada em sua vida terrena. Essa fé manifesta-se numa consciência de vitória, apesar de a morte mostrar-se como uma aparente derrota. O apóstolo Pedro lembra dessa fé quando exorta-nos: alegrai-vos com o fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Para o crente, a morte não é o fim, mas o início de uma extraordinária e plena vida com Cristo. É a certeza de que o seu aguilhão foi retirado de vez por todas, selando o passaporte oficial para a vida eterna em Jesus. Um dia nosso corpo será plenamente arrebatado do poder da morte. Do poder da morte. Então veja só, aonde está a vitória da morte? Aonde está o seu aguilhão? Disse o apóstolo
Aonde que está? Você sabe o que é aguilhão? Quem sabe o que é aguilhão? Sabe aquela foice que a morte usa? Na verdade não é uma foice, né? É um aguilhão. Ela só é um pouco, é um cabo maior. A foice tem um cabo menor, né? Me corrija aí para os irmãos que trabalharam lá na agricultura lá, se eu estou errado. Mas segundo o que eu aprendi, o aguilhão é exatamente esse que tem um cabo maior. Paulo, na verdade, não está trazendo essa figura de a morte vestido de capa preta. Não. Ele simplesmente está dizendo que o aguilhão da morte, ou seja, aquilo que ela usa para ceifar a vida do ser humano, já não está na mão dela, está na mão de Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu na cruz lá no Calvário. Então, esse privilégio, esse domínio está até na mão da igreja. E para encerrar, eu vou contar uma historinha para vocês, que eu acho que a maioria já sabe, mas é bom sempre falar, porque isso alegra o coração dos irmãos. Um dia a pedra disse que era forte, aí chegou o homem, criou lá um pedaço de ferro, quebrou a pedra, aí o ferro disse: eu sou mais forte. Aí veio o fogo e derreteu o ferro, e diz: eu sou mais forte do que o ferro. Aí de repente vem a água, apaga o fogo e diz: eu sou mais forte do que a água. Aí de repente vem o sol, seca a água. Aí diz: e agora? Eu sou mais forte. Triunfou aí em cima e diz: eu sou mais forte. A nuvem chegou na frente e disse: eu sou mais forte. Cadê vocês agora? Eu sou mais poderoso. A nuvem, né? Nós dizemos: nós somos mais poderosos. Aí chegou o vento, empurrou. O vento derrubou a casa, fez uma arruaça, destruiu torre, fez um monte de coisa. E aí agora, nuvem, cadê você? Eu sou mais forte. Aí veio a montanha. Aí a montanha deteu o vento e disse: agora, eu aqui sou o pico do Everest, quero ver você provar que é mais forte do que eu. Aí vem o homem com seus tratores e não sei o que lá mais, derruba a montanha. Daí o homem começa a triunfar, dizendo: nós somos fortes, temos poder. Aí vem a morte. A morte vem e ceifa a vida do homem. Entrou na casa do rico e matou o profeta, matou o rei, matou o sacerdote, matou Gandhi, matou Hitler, matou vários homens poderosos e pobres. E a morte começou a triunfar e dizer: eu sou forte. Aí lá vem o Senhor Jesus Cristo, triunfando na eternidade, ressuscita ao terceiro dia, toma o aguilhão da morte e diz: agora, quem é mais forte? Então não existe ninguém mais forte do que o Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido todos a se colocar de pé nesse momento. Eu sinto que fazer uma oração. Tem gente que está com medo de morrer. Eu sou um. Aleluia. Eu não morrerei. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, diante da Tua presença estamos nesse momento para Te louvar e para Te engrandecer. Louvamos ao Senhor pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, e porque o Senhor Te ofereceu por nós em prol das nossas vidas para remir os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Continue preservando a minha Tua igreja para o grande dia do arrebatamento, para que possamos assim estar regozijando nesse dia onde a festa será eterna. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos: envolva-nos esta noite no culto que já vem com a Tua presença e dá-nos a alegria da Tua salvação. Encha-nos com Teu Espírito Santo e prepara-nos para o dia da Tua vinda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.